Doutor José do Egito, como é que o senhor, como sócio patrimonial do Flamengo, está acompanhando o desenrolar dessa situação da suposta venda da sede do Esporte Clube Flamengo? Olha, Everaldo, eu comecei a assistir alguns programas de televisão e hoje assisti ao final uma entrevista de um cidadão se dizendo advogado do Antônio Filho, explicando lá tudo o que aconteceu. Eu quero informar a torcida do Flamengo que eu encaminhei um requerimento ao presidente do Flamengo que ele me fornecesse uma documentação, porque é de fé pública e eu preciso desse documento. Conforme a resposta que ele me der, eu vou acioná-lo na justiça para que se saiba o que o Flamengo foi vendido, para quem foi vendido, quem passou a escritura, o valor, para quem recebeu o dinheiro, porque a gente não sabe. Chega um diretor, diz que foi tanto, chega outro, diz que foi tanto. Pior, dizendo que seria substituído aquele terreno, que o comprador ficaria encarregado de fazer outra sede para o Flamengo. Mas é esquisito como tudo aconteceu. Eu estou tomando aqui, você está vendo aqui, eu com os papéis na minha mão, tomei conhecimento agora que o cartório que foi passado a escritura foi o cartório de São Antônio Filho, o comprador foi São Antônio Filho, o vendedor foi o presidente Janco. Quer dizer, é mera coincidência. Eu duvido, se fosse passado em outro cartório essa escritura, que ela tivesse acontecido, porque ela está toda irregular. Aqui tem um documento que diz que uma avaliação de 7 mil, que eles que compraram 6 mil e poucos hectares. Compraram 6, mas tem 7. Tem 7. Então, na avaliação foi feita de 7 e eles compraram 6. Então, só aí já há uma irregularidade. E o resto desse terreno, como é que fica? Há, inclusive, informações de que a sede do Flamengo ela estava sub júdice da Justiça do Trabalho. Estando nessa situação, é possível fazer a transferência do terreno? Olha, eu estou em mão aqui de um laudo de auto de penhora e avaliação da Justiça do Trabalho da 22ª Região. Se isto foi feito pela Justiça da 8ª Região, o terreno estava sub júdice. Estando sub júdice, como é que pode passar a escritura para um outro comprador se o terreno está sub júdice em outra da Justiça, que é a Justiça do Trabalho? Quer dizer, essas coisas elas vão ter que ser provadas na Justiça, porque continuo dizendo, como eu já falei anteriormente, a venda do terreno do Esporte do Flamengo foi feita de forma irregular. Como eu disse no começo, eu vou agora participar de todos os debates que houver a respeito disso e vou, se o presidente do Flamengo não me entregar a documentação que eu fiz no requerimento, mandei por AR, estou aguardando a devolução do AR para que eu possa aguardar. Eu dei um prazo de 7 dias depois que ele assinasse o AR para que eu me manifestasse sobre o assunto. Então eu vou aguardar o prazo que foi dado para ele e ver o que vem da mão dele. Interessante é que o Flamengo, o presidente é o Janco, mas quem responde é o Antônio Filho. Agora, uma outra coisa estranha também, doutor José do Egito, o advogado falou que foi pago mais de 1.400.000, mas ele não disse como é que foi pago isso, se dinheiro em espécie, se cheque, para quem? E para quem foi pago. Quer dizer, tudo é na base da camuflagem, da maracutaia, porque isso é maracutaia, e agora eu já posso até ser processado, porque eu estou dizendo que o presidente do Flamengo agiu de má fé, agiu na calada da noite, viu? Porque o presidente de um clube como o Flamengo, que vende um patrimônio, admitamos que ele consiga me mandar a ata que autorizou a compra do terreno. Se tiver 15 sócios que assinado, deve ter muito, se existir. Agora veja só o seguinte, eu tenho no Flamengo 6 títulos, porque eu tenho o meu título e os meus filhos todos, que são 5, cada um tem um título. Eu paguei até o ano passado, em abril, Everaldo, todos os títulos em dia. Mas quando eu tomei conhecimento, na realidade, que o Flamengo tinha sido vendido, eu deixei de pagar.
Eu ia pagar para quem? E uma coisa, dizer para a torcida do Flamengo, que esses títulos eram pagos com cheque nominal ao Esporte Clube Flamengo. O Esporte Clube Flamengo, por que eu fazia isso? Porque o Flamengo não tem conta. E esses cheques nunca voltaram. Para onde foi esse dinheiro? Quer dizer, são coisas que vão ter que ser esclarecidas. E digo uma coisa, se o Janco deixar ir para a Justiça Comum, o seu Antônio Filho vai ser ouvido na Justiça para dizer, eu vou pedir o depoimento pessoal dele para ele dizer tudo como foi que aconteceu. No seu entendimento, as declarações do advogado foi comprometer mais ainda o seu cliente, no caso o senhor Antônio Filho? Eu considero que essas informações dele são informações levianas, porque ele mostrava lá na televisão, porque eu vi a parte final da entrevista, levianas, viu? Porque não se pode aceitar certas colocações que foram feitas da parte que eu ouvi. Eu não ouvi a entrevista toda. Certas colocações, e porque quem está indo, o Janco não está indo na televisão, o seu Antônio Filho não está indo, quer dizer, quem tem interesse de esclarecer o problema deve ser o senhor Janco e o senhor Antônio Filho. Então, vamos ver. Um outro fato também estranho é que o advogado apresentou um recibo de empréstimo. Esse empréstimo cedido pelo senhor Antônio Filho aos dirigentes do Esporte Clube Flamengo recibo datado agora de 2014. Isso configura agiotagem, doutor José do Egito? Eu acho que sim. Se ele emprestou para o Flamengo, ele deve ter recebido uma recompensa. E essa recompensa é que ele vai dizer na Justiça, se for o caso para a Justiça, que eu não sei se vai, eu tenho que aguardar o que vem de lá do Janco. E quer deixar bem claro que ele, respondendo a um processo do tribunal, ele botou um endereço aqui, incompleto, e a primeira carta que eu mandei para ele voltou porque o endereço estava incompleto. Mas eu peguei o documento que ele estava passando o departamento de futebol ao Leal, eu peguei o documento e lá estava o endereço completo e eu tornei fazer a mesma correspondência e coloquei, como eu disse já, no cartório segunda-feira e estou aguardando para ver como é que vai ser devolvido. Então, existem muitas coisas que têm que ser esclarecidas. Tem que ser esclarecida para que se saiba o que foi feito. Pode até ter sido feito legalmente, eu não vou dizer isso aí não, porque eu não posso falar, mas de forma irresponsável foi.